Muito boa tarde a todos os colegas, sejam bem-vindos à faculdade, à Direção-Geral, também um cumprimento especial. Especialmente por vermos que em tão pouco tempo, desde que tivemos a reunião da Direção-Geral do Dr. Pedro Cunha, do Sr. Sardinha, do Sr. José Luís, conseguiu-se concretizar aquilo que estava nesse tempo na ideia, e é sempre bom conseguir reunir aquilo que hoje aqui se conseguiu reunir, para nos trazer um pouco mais de informação sobre algo que nos é muito caro. Isto ser o último a falar por cima destes problemas, ou já está tudo dito, ou então já soube tanta coisa que se quer falar muito. Eu vou tentar em 5 minutos conseguir misturar algo que tinha preparado com aquilo que eu vi ao longo do dia. Isto é quase sempre corre mal, mas vamos tentar. Uma das coisas que eu tinha para trazer, e a jogada eu conseguia ver mesmo os seus óculos, mas já não é? Iria começar com uma pequena citação que encontrei, que foi publicada por um colega nosso de Coimbra. Nas escolas inglesas, em que se introduziu a ginástica, os alunos aprenderam mais e em menos tempo do que naquelas em que a ginástica não existia. Estas palavras foram ditas mais tarde do que aquele estudo, professor Tadinho, em 1900, por Ramalho Ortigão, a tentar convencer a Câmara de Pares, que é uma espécie de Assembleia da República, da altura, de que a questão da ginástica, e a ginástica é aquilo que nós, ainda hoje, muitos pais chamam a nossa educação física, era importante para os miúdos, mas reparem que ele já dizia aprenderem mais em menos tempo. E isto prolongou-se durante muito tempo. Nós agora sabemos mais, aliás, tudo aquilo que hoje nos foi dito foi de extrema importância, porque nos mostra de uma maneira mais clara, mais precisa, algumas das coisas que nós até induzíamos, mas não tínhamos a certeza de que elas aconteciam. Este estudo o que nos vem a fazer é isto, e a dizer que no INEF, ainda no INEF, em 1963, ano da minha graça, houve um prémio que foi das poucas coisas ganhas que na altura o Instituto Nacional de Educação Física, exatamente onde um grupo de professores estudou a importância da atividade física no ensino na altura do desporto, nas questões da atenção e da concentração. Portanto, a ideia de que aquilo que nós somos especialistas é importante para os jovens, e eu entrando na parte da escola, para o sucesso escolar, é algo que nós sabemos, que nós vivenciamos, e que me faz sempre ter esta dúvida quando tenho que falar para colegas. Não éramos nós que devemos estar aqui. Quem devia estar aqui é quem ainda precisa ser convencido dos argumentos que estão mais do que esclarecidos, que estão mais do que apresentados. E, portanto, aquilo que nós possamos aqui dizer entre nós e para nós, e como digo entre nós, é tanto para aqueles que são os nossos colegas da escola, os nossos colegas nas autarquias, os nossos colegas nas faculdades, é que aquilo que podemos retirar daqui é um conjunto de ensinamentos que estamos sempre a aprender que ajuda o nosso argumentário a convencer aqueles que estão à nossa volta. E aquilo é aquilo que nós melhor podemos levar deste dia. Porque para conseguir que as escolas sejam verdadeiramente ativas, que a nossa intervenção tenha efeitos em muitas coisas, uma também que seja o sucesso escolar, é importante que nós tenhamos a capacidade de utilizar dados concretos, com capacidade de convencer as pessoas que estão à nossa volta. Eu só queria deixar 2 notas rápidas. Ainda bem que está também aqui 2 diretores e o Presidente do Conselho de Escolas. Nós, se fosse um comício político, diria sempre, e está aqui o Dr. Pedro Cunha, também já falámos sobre isso, o Dr. Vitor também já falámos, e o Secretário de Estado, o Dr. João Costa. Nós precisamos ter um bocadinho mais de ações. Nós gostávamos que aqueles que dizem que a educação física é importante, o desporto escolar precisa ser importante, tudo isso que acontece, efetivamente, de uma maneira rápida, tomassem as decisões que são necessárias para que isso se efetive. Porque senão ficamos só no jogo de palavras e nunca mais os alunos são beneficiários daquilo que nós todos dizemos que é importante. Portanto, ou agimos, ou então nunca mais saímos deste marasmo em que continuamos. E neste propósito, eu queria dizer uma coisa a este respeito. Falámos aqui muito da importância do exercício físico, da atividade física para o sucesso escolar. A professora Dália Castela fez também um estudo em 2013 em que demonstrou que, mais do que os miúdos serem só ativos, aquilo que garantia a sua capacidade de continuarem a ser ativos e de conseguirem na sua fase adulta serem ativos
era o domínio de competências motoras. E, portanto, a ideia de que se nós formos só ativos, mais tarde poderemos ter uma vida ativa, falta-lhe uma parte para ser verdade. É importante que nós percebamos que quanto mais competências os miúdos conseguirem adquirir do ponto de vista motor, aí sim maior será a garantia de que eles serão ativos. E isso, não há dúvida que é o papel da educação física, do desporto escolar, de funcionar como elementos de ensino e de aprendizagem daquilo que são os skills motores, as aprendizagens motoras. Isso é essencial para que as crianças e os jovens possam ser adultos ativos. Só faz quem sabe fazer. Quem não sabe fazer, deixa de fazer. E isso é algo que nós temos de ter como importante. Não podemos também confundir, isto especialmente para a tutela, que o apoio que o Ministério e a grande está a dar ao fim de escola, e ainda bem que o está a dar, não pode confundir isso com medidas que se esgotem no aquilo que é essencial para a educação física e para o desporto escolar. Portanto, é muito importante que se perceba, que a tutela perceba, que o fim de escola é um instrumento ao serviço dos professores para melhorar muita coisa, mas não é o universo da educação física e precisa ser tratado de uma outra forma. Uma segunda nota, era só aí para concluir, dizer que a questão do sucesso escolar é uma questão importante. Obviamente, percebemos hoje aqui que quanto mais ativas forem as crianças, mais eles poderão ter essa parte do rendimento escolar. Mas também é bom, como profissionais da escola e como pessoas interessadas naquilo que é a escola, nós percebamos que, enquanto este paradigma educativo se mantiver, pouco há para fazer para que aquilo que nós acreditamos aconteça. Enquanto a questão da proficiência, a disciplinas que se dizem estruturantes, seja o universo das preocupações, e infelizmente os diretores são apanhados nesta, ia dizer armadilha, mas que não é propriamente uma armadilha. Mas enquanto isto for um modo de atuação, dificilmente nós conseguiremos ter espaço e tempo nas escolas para criar projetos, para efetivar as condições de aplicação da educação física, do desporto escolar, para que tudo isso, no seu conjunto, promova efetivamente estilos de vida mais ativos durante aquilo que são os tempos das crianças. Mesmo para finalizar, todos os estudos que nós aqui vimos viram ali umas palavras que era K-5, K-12, e isto mostra a importância, e os estudos são feitos durante esse tempo, a importância de que estas questões sejam tratadas durante o tempo do pré-escolar e do primeiro ciclo. E, portanto, esta coisa perfeitamente paradoxal e sem grande sentido, nós termos, neste momento também já criado, também por força da intervenção da Direção-Geral, com a pressão que fez para que isso acontecesse, o trabalho que fez nesse sentido, de criar umas orientações curriculares para o pré-escolar, onde a educação física aparece já como uma área independente da área das expressões, algo que é uma conquista muito importante e que tem passado mais ou menos simulada. Não podemos ter isso no pré-escolar, ter educação física a partir do segundo ciclo, que é aquilo que todos nós fazemos, e depois no primeiro ciclo continuarem as coisas como estão. O Avelino, o companheiro Avelino, disse há pouco que vamos lá ver como é que a questão das provas no segundo ano vão acontecer. Nós temos um desafio claro com estas provas e uma oportunidade clara. As provas só lá estão para forçar. E nós temos que as atender assim. É uma aberração estarmos a medir aquilo que não é feito. Mas a verdade é que, pelo facto de elas terem sido associadas este ano, o conjunto de escolas que fizeram com que houvesse motivação no primeiro ciclo aumentou exponencialmente. E é por aí que nós temos que pegar e é por isso que nós temos que acreditar que há condições neste momento de poder fazer aquilo que ainda não foi feito até agora. E isso, senhores diretores, está na vossa mão, tomar as decisões com coragem e convicção, que se acreditam mesmo que a atividade física, a educação física e o desporto escolar são promotores de mais sucesso, tomar as medidas em cada uma das escolas para que isso efetivamente possa ser concretizado. Eu estou sempre a dizer que eu vimos aqui, e bem, e está aqui o Paulo ainda estava por aí, e o desporto escolar tem exemplos extraordinários daquilo que é feito nas escolas. Há N escolas, o Paulo trouxe aqui a sua versão, mas há N escolas com coisas espetaculares feitas no âmbito escolar. Mas nós também não podemos nunca de olhar para aqueles que não são os fregueses do desporto escolar. São aqueles que nos devem preocupar muito. São aqueles miúdos que dizem que não gostam da atividade física, que não gostam de desporto, que gostam de estar sentados, e esses só têm um sítio onde podem ser apanhados. Porque é lá que têm que estar obrigatoriamente vigilantes. E por isso é importante que nesse espaço nós tenhamos a capacidade e a competência de os tornar ativos
E isso implica que nós saibamos muito bem o que estamos a fazer, como estamos a fazer e o que queremos fazer. E é isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção.